Assim, para finalizar, pensando em mitos de origem, porque quando a gente pega assim, um conceito tão abstrato como performance, uma rubrica tão guarda-chuva para dar conta de tantos artefatos, de vez em quando faz, assim, dá um certo conforto você amarrar esse balãozinho de hélio da abstração em alguma materialidade, em alguma corporealidade, em alguma imediatice da observação, e aí vira e mexe os teóricos mais determinados a não se submeter a essa pressão iluminista do grande e definitivo conceito, faz uma menção a como foi que se formou a questão da performance no começo. Então, além dessa relação entre teatro e antropologia, na relação entre Schechner e Victor Turner, fundando o Departamento de Estudos da Performance em Nova York, há, obviamente, as menções a como performance é um desenvolvimento das artes plásticas, das artes visuais, e como a performance tem esse interesse muito explícito de acomodar não um suporte externo ao corpo, mas o corpo vira o suporte desse objeto. Então, esse corpo que vira esse suporte desse objeto, invariavelmente, pelo menos assim, nesses ícones da performance, como Abramovic, há um delírio assim, muito visceral de saber da resistência dos limites desse corpo. Quanto tempo ela vai conseguir passar aquela escova no cabelo até arrancar, até sangrar. Então, os limites dessas experimentações têm sido muito, eu diria, mais ética e mais politicamente carregadas do que exatamente esteticamente comprometida com empurrar limites. Por aí. Por aí que a gente começa. Isso. Então, eu passo a palavra agora para o nosso primeiro debatedor, Jobé Arraes. De todas as discussões hoje que eu tenho elaborado em relação à arte mesmo e a esse corpo, né, e suas relações, ou como eu gosto de entender como correlações, vem da dança. Esse corpo que hoje dança, esse corpo que performa, pode estar realmente discutindo questões contemporâneas, apesar do termo ele ter uma marca, mas ele traz a perspectiva de que, através dessa relação com a contemporaneidade, você pode estar contribuindo para que aquilo que se discute no mundo, de alguma forma, entre no teu trabalho, saia e crie esse fluxo que vai fazer com certeza que você amadureça e que essas fronteiras entre as artes possam ser repensadas. Dança e performance têm especificidades e são justamente essas especificidades que fazem com que as duas possam estar colaborando, tendo em comum o corpo, mas não o corpo mais como centro, mas pensar que, mesmo em comum, a dança e a performance tendo o corpo como lugar de experimentação, é tratar o corpo agora, pelo menos é isso que eu acredito, como ponto de partida, justamente para discutir as singularidades dessas experiências artísticas, né? Que as duas, quando juntas, ou quando a dança é testada na performance, ou a performance tem elementos da dança, você pode sair desse lugar aqui, do corpo como centro, e pensar o corpo como ponto de partida para estar justamente pensando a minha questão, se é de dança ou de performance, e pensar como eu posso estar me correlacionando com o mundo. Quando eu falo correlação, e o tema propõe relações, é que o termo correlação, para mim, ele
ele representa um fluxo maior, né? Não é eu me relacionar com o corpo e uma coisa meio previsível, mas saber que existe um fluxo incessante mesmo e você percebe que eu, né, com o meu corpo, eu com o corpo do outro e o outro com o meu corpo. Então, assim, você tem esse fluxo que é um local que a gente pode estar pensando, repensando nossas questões, né? O ato criativo, ele denota uma crise. Eu acho que essa crise tem que ser pensada não como algo ruim, mas que é justamente nessa crise que você vai fazendo essas conexões, né, com o mundo e tentando, a partir do teu trabalho, estar contribuindo mesmo para que o público, ou até mesmo quem trabalha com você, está também repensando suas questões. Então, você fica naquele... É meio paradoxal você pensar assim, ao mesmo tempo que você tem uma crise que te angustia, mas é justamente essa crise que vai te levar para algum canto, que vai te propiciar uma experiência singular. E nessa singularidade é que você vai poder chegar a alguma generalização. Não mais se aquilo é performance ou aquilo é dança, mas porque determinado artista juntou uma coisa com outra e aquilo resultou num trabalho, e esse trabalho, no lugar de ser classificado, ele pode ser pensado noutra esfera. Então, assim, uma dança que é performática. Se, durante o seu processo, teu trabalho de dança, né, ele começou a ser organizado de uma forma, né, que pareceu performance, eu não tenho que estar nessa questão de, é performance, é dança. Mas me perguntar justamente o que é que fez com que um trabalho que tenderia a parecer com dança vai parecer com performance. Então, assim, esse corpo e suas relações, é justamente nessas relações de trânsito, o corpo que dança e o corpo que performa sendo testado em ambientes não específicos, é que você, o público, enfim, as pessoas interessadas nessas duas artes, ou de uma forma mais ampla, nas artes do corpo, podem estar acessando a obra e, enfim, perceber que se existe uma angústia na hora de querer classificar determinado trabalho, é deixar isso de mão e perceber que outras perguntas têm que ser feitas para esse trabalho. Perguntas que partem de um pressuposto que, pelo menos no meu caso, tem me ajudado muito, que é a minha visão de mundo. Aquilo que eu faço no meu trabalho, de alguma forma, é reflexo de como eu lido com o mundo. Então, não é uma coisa apartada. A seguir, as performances de Flávio de Carvalho e as obras de Hélio Oiticica e Lígia Clark. Voltamos já.